Boa noite, né, pessoal? Começar uma aula aqui de desenvolvimento de sistemas para Web 1. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre layout com estilos, tá? Como é que a gente pode usar o CSS para trabalhar layout, ou seja, posicionamento de elementos na página, tá ok? Algumas considerações antes de começar a falar de layout, tá? A primeira é sempre separar o seu conteúdo, que no caso é a sua página HTML, da apresentação, que é o CSS, certo? Isso torna a página mais fácil de manter e dá mais flexibilidade para funcionar em diferentes plataformas ou aparelhos. Porque você fez essa separação, tá? Então, normalmente a gente faz a página HTML e vincula um arquivo com CSS externo. Embora eu possa colocar o CSS dentro do arquivo HTML, o recomendado é fazer em arquivos separados. Tá certo? Em algumas situações você pode acabar juntando, mas o ideal é você separar. Sempre teste seu site em algum navegador, de preferência com Chrome e de ainda mais preferência usando o Google Chrome DevTools que a gente viu na última aula, certo? E se for necessário escrever regras específicas para Internet Explorer 6 ou Internet Explorer 7, você pode usar um recurso que a gente chama de comentários condicionais, que você pode ver mais detalhes nesse Quick Mode aí, tá? Eu não vou me aprofundar nesses comentários condicionais, porque o Internet Explorer 6 e 7 já já estão defasados, tá? Bastante defasados. Praticamente ninguém usa esses browsers. Mas pode surgir a necessidade de você fazer um site com compatibilidade para esses browsers. Então você vai ter que pesquisar sobre comentários condicionais e ver como é que eu posso fazer para configurar regras CSS específicas para esses navegadores aí. Tá joia? Alguém levantou a mão aí? Diga lá, Arthur. Professor, é uma pergunta sobre a prova. Hum. O senhor vai cobrar que a gente decore o lance para poder fazer funcionar no Edge e para a tela se adequar ao tamanho ao site se adequar ao tamanho da tela? Aquele Aqueles viewport que você dois, está falando, é? as duas tags meta? Não, aquele viewport eu já vou subentender que você já colocou, entendeu? Ah, certo. Então, tipo, eu não preciso decorar isso para Não, não colocar lá na precisa. prova Agora, as agora. tags HTML, Talk o type. CSS, tudo aquilo aí eu vou cobrar. Tá ok. Tá certo? Obrigado. Nada. Bom, quais são as abordagens de layout que eu tenho? Eu tenho o layout fixo, que usa pixels para as larguras, e a largura não muda quando vista de celulares, tablets ou quando a janela do navegador for reduzida. Então, ele não muda no layout fixo. A gente tem um layout fluido, que usa porcentagens para a largura, permitindo que a página encolha ou se expanda dependendo das condições de visualização, que seria mais para um web design responsivo. E temos o layout elástico, que usa EMS, que é unidade de medida também, para largura ou qualquer outra propriedade relacionada a tamanho. Assim, a página se dimensiona de acordo com a configuração do tamanho da fonte. Esse EMS aí é uma medida de tamanho que ela está relacionada com a fonte. Então, você bota 1.5 ms, ele vai analisar o tamanho da fonte e vai fazer o tamanho de acordo com esse tamanho da fonte, certo? Então, como é que a gente estrutura a página? A gente divide iniciações lógicas no nosso documento, né? Com as tags semânticas que a gente já viu. Article, aside, nav, section, header, footer, main e div, certo? A gente coloca o conteúdo numa ordem que seria mais útil se o CSS não fosse usado. Por exemplo, a gente bota header, seguido de main, seguido por aside, e depois um ou mais asides, né? Aí pode botar dentro do main article, section e assim por diante. E lá no final você bota um footer, certo? Tu pergunta, e se a página tiver vários tamanhos de fonte, como o MS se baseia? Boa pergunta, Atos. Ela vai se basear, eu acho que no tamanho, ela se baseia no tamanho de fonte padrão, entendeu? Quando você escreve um texto e não bota um tamanho padrão, não é verdade? Então ele se baseia nesse tamanho padrão. Deu para entender aí? Beleza? Certo. Então você pode usar cabeçalhos com as tags H1, H2, ou H3, ou H4, até H7, né? Ou aliás, até H6, né? Que consiste para identificar e priorizar a informação dentro das seções da sua página. E você pode usar comentários se você achar necessário, né? Bom, quais são os tipos de layout que eu tenho?
Eu tenho um layout de fluxo, flow layout, layout de posicionamento, positional layout, tem um layout de múltiplas colunas, que é o multi-column layout, tem um layout flexível, flexible layout, e o layout de grade, grid layout. Eu vou falar um pouquinho rapidamente de todos eles, mas eu vou focar essa apresentação, essa aula, mais no Flexbox Layout, tá? Que é o largamente mais utilizado. O layout de fluxo, flow layout, é o padrão do CSS, e os elementos HTML estão dispostos um abaixo do outro ou um ao lado do outro, seguindo a ordem que aparece no código HTML. Então, se você não setar nenhum layout de fluxo, esse daí vai ser o padrão da sua página HTML, certo? Ou seja, um abaixo do outro, que é o que vocês fizeram na página agora no exercício 1 do código HTML de vocês. À medida que vocês foram botando os elementos, eles foram colocando um abaixo do outro ou um ao lado do outro, tá? De acordo com o que eles apareciam no código HTML. O layout de posicionamento, Position Layout, envolve o uso das propriedades CSS Position, Top, Bottom, Left e Right para posicionar elementos de maneira precisa na página. Isso permite que você coloque elementos em lugares específicos, mesmo que não esteja em ordem natural do fluxo. Então você pode colocar um elemento em topo, em cima, embaixo, à esquerda, à direita, ou uma certa posição de acordo com o elemento que você quer. Certo? O layout de múltiplas colunas, o multi-column layout, envolve o uso da propriedade CSS column count para dividir o conteúdo em várias colunas. É especialmente usado para conteúdo de texto, como artigos de notícias ou blogs. Temos o layout flexível, Flexbox Layout, que envolve o uso de propriedade CSS displayFlex, display2.flex, para criar um container que pode ser dimensionado e posicionado de maneira flexível. Os elementos dentro do container podem ser organizados em uma única linha ou coluna, ou em várias linhas e colunas, dependendo da configuração, certo? E a gente vai ver como a gente pode organizar essas linhas e colunas para ajustar elementos, para posicionar elementos na nossa página, tá? E temos o layout de grade, Grid Layout, que envolve o uso da propriedade CSS display2.grid para criar um grid de células, onde os elementos HTML podem ser colocados em posições específicas. Permite criar designs complexos com elementos dispostos em linhas e colunas. Ele vai formar tipo uma grade, por isso que ele se chama grid, de grade. Ele vai formar mesmo uma grade, onde você dimensiona o tamanho da sua grade, e essa grade vai ter várias células, e você vai posicionar seus elementos em cada célula dessa grade. Tá certo? Assim funciona o grid layout. Bom, vamos entrar em mais detalhes então no Flexbox, que é o layout flexível. O Flexbox, que vem de Flexible Box, é um método de layout unidimensional para organizar itens em linhas ou colunas. Os itens flexionam, expandem para preencher espaço adicional ou encolhem para caber em espaços menores. Possui propriedades que devem ser declaradas no container, o elemento pai que chamamos de flex container, enquanto outras devem ser declaradas nos elementos filhos, flex items. Então, a gente tem aí uma especificação do flex layout, tá? Como é que ele funciona? Você tem o tamanho principal do seu container, certo? Que é o nosso flex container. Você tem o início dele aqui do flex container. Então, à medida que você vai adicionando itens, que são os flex itens, no seu container, ele vai posicionando 1, 2, 3, ao longo desse eixo X aqui, ó. Certo? Aí, à medida que chegou lá no final da página, ele vai colocando embaixo. 5, 6, 7, 8 e assim por diante, tá? Bom, sendo mais específico dessa especificação aqui, a gente tem o main axis, que é o eixo principal, que é esse cara aqui em vermelho aqui, certo? Que é o eixo primário e ao longo desse são inseridos flex container. Aí tem que tomar cuidado no seguinte, que o eixo principal não necessariamente é horizontal, vai depender da propriedade flex direction, porque ele pode ser na horizontal, como pode ser também na vertical. Então, se você colocou a flex direction, mudou a flex direction, ela vai mudar de horizontal ou para vertical, certo? O main start ou main end, os flex são inseridos dentro do container, começam do lado start, em direção ao lado end. Ou seja, começa daqui, como eu falei, começa daqui e vai até o final do eixo, tá? Do eixo principal.
O tamanho principal main size é a largura ou a altura do flex item, tá? Dependendo da direção do container, é o tamanho principal do item. A propriedade de tamanho principal de um flex item pode ser tanto width quanto height, dependendo de qual delas estiver na direção principal, certo? Isso aí é porque depende do flex direction, tá? O cross axis é o eixo transversal. Significa, no caso, o eixo perpendicular ao eixo principal é chamado transversal. Sua direção depende da direção do eixo principal. Esse cross axis é esse cara daqui, ó. Esse eixo aqui vertical que está aqui, ó. Certo? O cross start e o cross end são linhas flex são preenchidas com itens e adicionadas ao container. Começando pelo lado cross start do flex container em direção ao lado cross end. Ou seja, ele vai começar daqui, ó, do cross start para o cross end. Ele vai preenchendo daqui para cá e de cima para baixo, tá? Então, a gente tem aí, sim, photo cross size, né? A largura ou a altura de um flex item, dependendo do que estiver na dimensão transversal, é o cross size do item. A propriedade do cross size pode ser tanto a largura quanto a altura do item que estiver na transversal, certo? Aí você vai depender, como eu falei antes, depende da direção do flex, tá? Se está no flex direction horizontal ou vertical. Bom, vamos ver um pouco na prática o que significa, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Como é que eu coloco isso aí, né? Então, eu tenho um div class div flex container, que eu botei 3 divs, tá? Div 1, 2, 3. Aí, nesse flex container aí, veja que eu botei ponto flex container para especificar que é o seletor da classe. Eu botei display flex. Aí isso está fazendo o quê? Com que 1, 2, 3 sejam... que atue o flex container nesses itens 1, 2, 3 que estão aí. Certo? Então, essa propriedade display define um flex container inline ou block, dependendo dos valores passados. Coloca todos os elementos feed direto no contexto flex. Então, botando display 2.flex, bota ele no contexto flex. Certo? Então, aí a gente tem o preenchimento do flex direction. Eu posso preencher da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Certo? Então, o flex direction estabelece o eixo principal, definindo assim a direção em que os flex itens são alinhados pelo flex container. O flex box é uma exceção de um wrapping opcional, um conceito de layout só de uma só direção. Você vai pensar nos flex itens inicialmente posicionados ou em linhas horizontais ou em colunas verticais, tá? Era bom a gente mostrar isso aí, né? Vamos mostrar isso aí? Deixa eu abrir o Visual Studio Explorer aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Vou pegar aqui a página aqui. Vou salvar aqui como... Vou chamar de flex.html. Vou botar aqui. E vou criar um CSS. Chamar de flex. Vou chamar de flex.css. Certo? Aí aqui eu vou botar um tag link referenciando style sheet, né? Referenciando um flex.css. Aí aqui eu vou botar que nem tá no código do slide, tá aqui, ó. Certo? E vou pegar aqui no CSS e botar aqui, ó. Aí só para ilustrar, fazer assim, ó.
comentei o Flex Container, certo? Então ele está mostrando aqui, ó, comentei o Flex Container, tá? Vou abrir a página. Cadê Flex Container? Flex HTML. Pronto. Deu para ver aí que ele colocou 1, 2, 3, um abaixo do outro, né? Tá certo? Vou botar agora, botar o Flex Container para atuar. Então tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu salvei já. Salvei. E tá salvo do outro lado. Vou botar para carregar aqui, ó. Veja que ele coloca agora na horizontal 1, 2, 3. Deu para ver aí, gente? Tranquilo? Então, por que ele faz isso? Vamos entender por que ele faz isso. Quando você ativa o Flexbox, ele ativa o posicionamento dos elementos, tá? Então, por padrão, ele vai preencher do jeito que está aqui, ó. Do jeito que está nesse slide aqui, ó. Ele vai preencher da esquerda para a direita na horizontal. Esse é o padrão dele, tá? Mas a gente pode mudar isso aí de acordo com o quê? Com o Flex Direction, tá? Então tá aqui, ó. Se eu botar Flex Direction, o padrão é row, tá? Ou seja, tá como linha, certo? Eu posso botar row reverse. Então eu vou botar aqui, ó, Flex Direction, Flex Direction, dois pontos, row reverse. Então, ó, quando eu botar aqui, ó, tá vendo que ele botou pra cá com 3, 2, 1? Então ele fez um formato de linha, só que do reverso, de trás para frente. Certo? Deu para ver aí, gente? Vocês estão me ouvindo, gente? Tem alguém aí? Ah, tá ouvindo. Tem. Tem, né? Todo mundo tão calado, perguntando se tá tudo ok, todo mundo calado. Tá tudo em ordem, Neuza? Tá, professor, é porque eu tô tomando cafezinho, que eu cheguei da academia, aí eu corri logo para assistir sua aula. Tá certo, Neuza. Tá certo. Cadê Camila? Nossa designer. Camila? Tá viva, minha filha? Deixa eu ver se ela tá presente. Oxi, Camila não tá não? Ela tinha entrado, tinha saído. Mas ela tinha entrado. Acho que ela caiu. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuando. Então eu posso botar também no formato column, tá? Então tá aqui, ó, column. Column. Certo? Então, ó, se eu carregar aqui, ele bota 1, 2, 3 no formato de coluna. Deu pra ver aí, gente? Que foi o padrão do HTML, tá? Tranquilo aí, gente? Dúvidas? Então vou só comentar essa propriedade aí. Tá? Que o padrão é row. Opa. Padrão é row. Salvar aqui. Pronto. Continuando aqui. Então, já falei, né? Do padrão, o padrão, row reverse, column reverse. Column reverse faz a mesma coisa, só que de baixo para cima, tá? Aí a gente tem a propriedade flex wrap. O que é que faz o flex wrap? Por padrão, os itens vão todos se encaixar em uma só linha. Com essa propriedade, você pode modificar esse comportamento e permitir que os itens quebrem para uma linha seguinte conforme necessário, tá? Então, você botando no wrap, ele não quebra, wrap ele quebra, wrap reverse, ele vai quebrar de trás para frente. Tá? Opa, minto. No caso do flex itens, eles vão quebrar em múltiplas linhas de baixo para cima, tá? Enquanto o wrap, eles vão quebrar de múltiplas linhas de cima para baixo. Temos o flex flow, também é uma propriedade que a gente chama de shorthand. O que é essa propriedade shorthand? A propriedade shorthand é assim, gente. Eu posso, em vez de, por exemplo, eu posso setar várias propriedades, vários atributos numa só propriedade. Como assim? Em vez de colocar um flex direction e botar um flex wrap, eu posso botar um flex flow com row e o wrap tudo junto, certo?
particularmente, gosto mais de colocar uma propriedade por um atributo por propriedade, tá? Mas esse tipo de coisa pode aparecer, então é interessante que você saiba que isso pode surgir aí nos seus códigos aí, né? Quando você estiver vendo por aí. A gente tem um Justify Content. O que é que ele faz? Ele vai organizar dentro daquele row o conteúdo dos seus elementos. Então você tem o Flex Start, que ele vai organizar no começo, o Flex End, que vai ser lá no final, o Center, que ele vai centralizar, o Space Between, que ele vai botar espaços entre eles, tem Space Around e o Space Evelyn. Certo? Então, essa propriedade vai definir o alinhamento dos itens ao longo do eixo principal, tá? Que é o eixo principal que a gente pode citar como sendo horizontal ou vertical, depende do flex direction, né? Ele vai ajudar a distribuir o espaço livre que sobrar no container, tanto se todos os itens, flex itens estão na linha, são inflexíveis ou são flexíveis, mas atingiram seu tamanho máximo. Também exerce algum controle sobre o alinhamento de itens quando eles ultrapassam o limite da linha, certo? Então, o Flex Start é o padrão, os itens são alinhados junto à borda de início, Start, de acordo com qual for o Flex Direction do container. O Flex Itens são alinhados junto à borda final, de acordo com o Flex Direction também. O Start, os itens são alinhados junto à borda de início da direção do Writing Mode, modo de escrita, e o End são alinhados junto à borda final da direção do Writing Mode. Tá? A gente ainda tem o Left, que os itens são alinhados junto à borda esquerda do container. O Right, os itens são alinhados à borda direita do container. O Center, os itens são centralizados na linha. O Space Between, os itens são distribuídos de forma igual ao longo da linha. O primeiro item junto à borda inicial da linha, o último junto à borda final da linha. Tá? Deixa eu botar isso aqui. Temos o Space Around e o Space Evelyn. Tá? O Space Around, os itens estão distribuídos na linha com o mesmo espaçamento entre eles. E o Space Evelyn, os itens são distribuídos de forma que o espaçamento entre quaisquer dos dois itens da linha, incluído entre os itens e as bordas, seja igual. Tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aí para não ficar tão abstrato, né? Isso aqui funciona assim, ó. A propriedade Justify Content tá aqui, certo? Então vou botar lá no CSS. Tá aqui, ó. Eu vou tirar esse cara daqui, porque eu quero que o meu padrão seja o row, que já estava, né? Então eu quero botar agora Justify Content. Se eu botar Flex Start, ele vai botar do mesmo jeito que estava antes. Eu vou botar Flex End para vocês verem as diferenças, tá? Então tá aqui, ó. Flex End. Vou salvar e vou organizar. Ó, ele botou lá no final. Agora, veja que ele botou no final na mesma ordem. Ele botou 1, 2, 3. Ele não botou 3, 2, 1 como do row reverse. Certo? Deu pra ver aí? Deu pra entender a diferença, gente? Como é que seria com o center? Vamos botar o center. Se fosse center, olha como é que ele ia ajustar os itens. Center. Ó, ele coloca no centro os três itens, ó. Veja que não tem um espaço nenhum entre eles. É os três juntinhos, certo? Vamos continuando. E se eu quiser botar, ó, Space Between. Isso, aponta aqui. Space Between. Salvar aqui, ó. Ele botou bem espaçado, ó. 1, 2, 3. Bota um elemento lá no começo, um ou mais elementos no meio e um lá no final. E distribui os elementos ao entorno disso aí, certo? Eu podia até botar mais elementos, né? Pra você ver como é que ele fica distribuído. Deixa eu botar mais uns aqui. Isso. 4 dividido 5. Ó. Fica tudo bem distribuído, né? Tá vendo aí, gente? Agora sempre fica um no começo, um no final, e ele vai distribuindo ao longo os outros elementos com um espaçamento igual entre eles.
Mas o primeiro fica lá na ponta e o segundo fica lá na outra ponta. Tá certo? Agora, é diferente do, por exemplo, do Space Around. Space Around. Olha como é que o Space Around faz. Ele bota um espaço, ó. Ele bota um espaço entre o começo e no final. E tem um espaço entre os elementos aqui, ó. Certo? Que é ainda diferente do Space Envelope. Olha como é que faz o Space Envelope. Ele bota um espaçamento igual entre todos os elementos, ó. Tá vendo aí, gente? Aí, com o que é que você vai fazer? Depende do que você quer fazer. Com os seus elementos aí do CSS. Tá joia? É muito frufru, né, Arthur? É muito detalhe. É muito detalhe. Certo? Mas vamos seguindo. Ainda temos os alinhamentos de itens. Tá? Cabeça merece café. É o que, Neuza? Alguma dúvida, Neuza? Volta no código HTML, por favor. Volta, Vinícius. Tá? Não, eu tô... Um velho negócio, não... Ó, em prova, só respondendo aquele negócio que o Vinícius perguntou. Em prova, gente, eu vou assumir que esse negócio aqui, ó, já foi colocado por você, tá? Não vou cobrar esse viewport, content, não sei o que, não. Agora, title eu vou comprar, o doctype eu vou cobrar, o HTML sem esse lang eu vou cobrar, o header eu vou comprar, o title eu vou cobrar, o link para você fazer com a linkagem com o arquivo CSS eu vou cobrar, header eu vou cobrar, body eu vou cobrar, div eu vou cobrar, HTML eu vou cobrar. Tá certo, Arthur? Fabrício, Oi. tem uma propriedade que quando a gente passa o mouse, ele modifica. Tipo, daria para reverter o sentido da linha? Seria nesse quesito? Rapaz, ali já é outra coisa, né? Ali a propriedade já é propriedade para JavaScript, né? Que você coloca, que é um mouse, né? É essa que você Tem tá uma falando, de... tipo, que é o hover. Tipo, aí a gente bota o lá. hover. Tá falando do hover, né? Para um link, quando tem link, né? Você pode ajustar isso no CSS, viu? Beleza. Rafael. Eu pensei em, tipo, botar como se fosse, tipo, duas linhas, sendo que, tipo, normais mesmo. E a cada vez que o cara deixasse uma aula, ele ficasse girando. Só pra, tipo, ideia, tá ligado? Que viagem danada, Rafael. Tu tá viajando demais, cara. Pra fazer um ventilador em CSS. Tá bom. Quer fazer um ventilador em CSS, cara. Mas vamos lá. Matheus, é viagem de Rafael. Rafael é meio louco. Vai na cabeça dele, não. É porque, tipo, se o cara deixasse o mouse lá, ele fazia um contador incremental, ele ia cada vez mais ele aumentando a velocidade. Tipo, o Rover, ele tem lá a transition de 0.5 para 1 segundo, e, tipo, ia ficando mais rápido. Tem até mais, tem até isso, eu acho que isso Olha, eu não sei, olha, eu sou bem sincero. Muitas minúcias e detalhes eu não sei não, viu? Vou logo avisando. Eu vou testar aí, qualquer coisa eu te mando. Pronto, testa aí e depois você me diz. Que é só assim, é bom que eu aprendo mais alguma novidade. Eu não sei não, eu vou na curiosidade também. Certo? Mas vamos lá. Então, align items. Align items. Na verdade, a pronúncia é align items. O que é que ele faz? Ele define um comportamento padrão de como flex items são alinhados de acordo com o eixo transversal. No caso, o que é o cross-axis, né? De certa forma, funciona de forma similar ao Justify Content, porém no eixo transversal, que é perpendicular ao eixo principal, tá? Então, ele funciona para alinhar aqui, ó, gente. Sempre olhando essa figurinha aqui, ó. É o eixo transversal. Esse eixo está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse eixo daqui, ó. O transversal. Certo? Então, ele vai alinhar de acordo com ele. Então, ele pode alinhar assim, ó. Então, ele tem o flex start, o flex end, o center, o stretch
e o baseline, tá? O center vai botar tudo alinhado no centro da página. Vamos botar uma line center só para você ver? Align items center. Olha como é que fica os itens para você ver. Acho que eu não salvei não. Peraí, deixa eu salvar. Eu acho que já tá centralizado, tá? Deixa eu botar um outro aqui. Botar um flex end. Só para ver. Flex end. Por que não tá ajustando? A div que eles estão são muito pequenas para ajustar, não, professor? Eu acho que é isso mesmo. As divs que eles estão são muito pequenas, né? Aí por isso não aparece. Tem que ser uns elementos maiores para poder ajustar, né? Só poderia aumentar a div e colocar, tipo, mudar a cor do background dela para ver como tá o tamanho. Botar um background, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Eu posso botar um class, né? Se não salvar, não vai, né? A classe não é com ponto, professor? Ou, eu tô voando aqui. Hash com ID. Pronto. Deixa eu ver aqui. Como é que tá agora aqui, né? Deixa eu botar com center. Ainda tá mostrando com a mesma coisa. Alguma sugestão? Não tem como o senhor aumentar o tamanho dessa div, não? Botar mais conteúdo? Não aumentar o conteúdo, mas não tem como só, tipo, aumentar as dimensões dela. O Ricardo falou. Ah, aumentar a dimensão da div? O padding dos elementos. Tá. Um 100 px, eu acho que vai. Um 100 px? Eu não queria botar px não, mas vou botar. Ei, ficou grande demais, mas justificou, né? Tá aqui, ó. Exatamente. É daquele jeito. Contigo é 880, né, Rafael? Deixa eu botar a metade. Pronto. Mas aí já tá centralizado, ele ainda tá colocando. Não tá colocando. Rafael Crânio, professor. Rafael é desenrolado, eu sei disso. Deixa eu botar menos aqui. Deixa eu botar 10 pixels. Deixa eu salvei. Salvei. E mesmo assim não tá
alinhando os itens. Bom, deve ser algum detalhezinho, tá, gente? Mas ele serve para alinhar os itens de acordo com o eixo transversal, tá certo? Deixa eu botar esse baseline aqui para ver se ele bota lá no meio. O baseline é que vai botar... Vamos ver se o baseline bota no meio. Aí, pelo menos para ilustrar. Baseline. Nem ajustou no baseline. O scratching. Ah, vamos botar o stretch. Deixa eu ver com o scratch. A ver se ele estica. Stretch. Não tá fazendo nada? Nem esticando tá? É porque eu vou tentar o tamanho dos elementos. Ah, tu diz, é porque eu vou tentar o tamanho dos elementos. Aí não tem espaço para mudar no Y. Ah, é isso, né? Ele pega meio institucional da gente, cadastra no site undergrounds aí. Pera aí, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. É o padding, mas eu aumentei o padding já e não foi não, Atos. Matheus fala, esse eixo foi definido, tem algum padrão? Ele já é pré-definido, viu, Matheus? Tá seguindo o padrão. Aumentar o padding do container, né? Tá, boa sugestão. Deixa eu tentar aqui. Ah, pronto. É justamente isso aí. Boa, Atos. Atos, você é o cara. Libera ele para prova, professor. Não deixa ele Não, fazer tem esse prova, negócio não. de Já prova, está não. apto. Atos já sofreu isso aí. Ele Já sofreu, né, Atos? tá mais. Não, mas tá, ele é ninja. Eu tenho certeza que quando chegar na prova ele vai ter uma nota boa. Não é não, Atos? Então deixa eu testar outros aqui agora. Sofre nada, Tá Atos. scratch já. Deixa eu testar com baseline. Agora tá a mesma coisa. Deixa eu comentar se align items. Só pra ver uma coisa aqui. Ah, porque peraí, se esperar só um minutinho. É porque eu tô usando esse Justified Content. Peraí. Um Space Avery. Deixa eu botar o padrão aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Deixa eu botar o Align Items. Para baseline. Não mudou nada. Deixa eu mudar ele para... Center. Flex Start. Bom, enfim. Tem que tirar o que, Atos? Tem que tirar a nota. Tá certo. Mas vamos seguindo aqui. Temos também o Align Content que vai alinhar o conteúdo.
certo? Eu acho que a gente tá confundindo essa align items com align content, certo? Que organiza as linhas dentro de um flex container quando há espaço extra no eixo transversal. Similar ao modo justify content, alinha itens individuais dentro do eixo principal. Aí, importante, essa propriedade não tem efeito quando há somente uma linha de itens, de flex itens no container. Tá certo? Aí tem vários align content para testar. Deixa eu botar mais uns divs aqui e brincar com esse negócio, para ver o que é que dá. Eu vou tirar esse padding daqui. E esse align items também. Certo? Aí eu vou botar mais uns aqui. Seis, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver aqui agora. Botou até o 10 aí, certo. Agora eu quero ver. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Não, peraí. Deixa eu fazer assim que fica melhor, para até para eu ver o que vocês estão comentando. Certo? Deixa eu botar agora. Então tá. Alinhou para cá, certo? Se eu botar um... Como é que tá? Align Content Center. Align Content Center. Vamos ver o que é que fica. Eu salvei? Salvei. Oh, danado. Eu fechei, foi. Deixa eu ver se eu fechei o browser. Não, fechei não. Eu acho que eu precisava colocar mais elementos, né? Ah, mas espera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu botar mais uns elementos aqui. Mais uns divs. Onze, 12, 13. 14, 15. Deixa eu salvar. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Pronto, cresceu mais. Agora deixa eu botar um wrap. Deixa eu botar um wrap nele para ele quebrar. Um flex wrapping. Wrap. Flex. Wrap. Wrap. Deixa eu mostrar agora. Pronto. Aí agora ele quebrou. Certo. Aí agora um Align Justify Center. Vocês viram o que o Wrap fez, né? Eu não estava nem conseguindo ver lá na página aqui, ó. Se eu movimentar aqui o site, ó, tá vendo que ele vai quebrando, ó, e colocando embaixo. Vocês estão vendo isso? Isso é que o Wrap faz, certo? Ele vai quebrando os elementos, ó, para se adaptar aqui, ó. Tá certo? Veja que isso aqui para um conteúdo responsivo é fundamental. Tá certo? Que ele para se adequar
a tela de acordo com a tela, certo? Deixa eu ver agora. A gente tava onde? Tava em Align Content, né? Align Content. Space Between. Align Content Space. Deixa eu botar um Space Between. Qualquer coisa, bota uma borda no container para ver como está a dimensão. É uma boa, viciados. Deixa eu botar uma borda no container, é uma boa sugestão. Deixa eu botar uma borda no container. Eita, acabou a bateria do mouse aqui. Deixa eu trocar aqui rapidinho. Pronto. Vou botar aqui, ó. Border. Botar border color black. Border. Width. 5 pixels. Cadê? Aqui. Aqui. Ele não tá setando as bordas não. Meu amigo Google. CSS border width. Pergunta ao Google, Rafael, que ele desenrola. Estou botando valor de tamanho aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém falou alguma coisa. Valeu, Atos sempre me salvando. Mas eu vou botar um black, vice, para ver o que acontece. Atos tá me salvando geral. Atos vai ser vou botar Atos para ser o monitor dessa disciplina. Já tá arrumando trabalho para tu, vice, Atos. Black.
Tu quer? Olha que eu boto, viu? Agora o problema é que vai ser, talvez não seja não remunerado. O problema é dinheiro. Ah, pronto, ó. Aí não vai querer mais, não. Ponto a ponto para extensão. É 125 pontos. É, né? Outro ponto para extensão. Veja que o container tá tá bem ajustado, né? Deixa eu ver se eu botar Mas eu botando um padding nele de 50 pixels, ele vai ficar assim, ó. Opa. Deixa eu tirar o Align Content agora. Pra ver como é que fica. Ah, ficou a mesma coisa. Eu acho que talvez não seja pad não. Eu acho que talvez seja margin, viu? Deixa eu botar uma margem pra ver. Ah, ele botou a margem aqui, mas ainda continua com... Enfim. Vocês vão ter vai ter um site bem legal para você treinar isso aqui. Esse site daqui, ó. Aí você vai treinar todo o posicionamento dele aqui, ó. Deixa eu mostrar logo esse site. Vocês vão se divertir muito para fazer exercício. Esse daqui, ó. É o flexboxfrog.com. Ó. Tá no slide, né? Tá no slide. Tá no slide. Certo? Então o que é que você faz? Esse site é assim, ó. Vê que bacaninha. Você tem que pegar esse sapo e colocar em cima da Vitória Regia. Certo? Aí você pergunta, aí como ele faz? Ó, dá um exemplo. Ó. Ele dá o display flex. Aí você tem que botar a propriedade e o atributo CS Flexbox para poder o sapo ir para a Vitória Regia. Então, como é que você faz? Por exemplo, nesse primeiro exemplo, você tem que botar um justify, traço content, flex end. Aí repara, ó, ponto e vírgula. Quando você apertar lá, você viu que ele botou o sapo lá dentro, né? Então, esse cara daí, ó, para botar esses dois sapos, o verde em cima da Vitória Verde e o amarelo dentro da Vitória Regia amarela. Então, você vai botar o quê? Um justify, content. Eu acho que o melhor é o center para botar nos dois. Vamos botar o center. Foi, ó. Tá vendo aí? Aí assim você vai treinando. Aí, próximo desafio. Botar o verde em cima do verde, o amarelo em cima do amarelo, o vermelho em cima do vermelho. Isso aqui você vai botar um justify, content, Qual é que se encaixa aí melhor, gente? Quem sabe? Eu acho que é o space between, né? Ó. Ainda não colocou em cima, ó. Tá vendo? Não colocou direitinho. Colocou um pouco. Vamos botar space around. Botou em cima, ó. Tá vendo aí que foi? E assim por diante. Certo? Bacaninha, né? Ainda com Justify Content. Eu acho que esse aqui é o Justify Content. Eu acho que esse aqui vai ser o Space Evenly. Ainda não. Então eu tô achando que esse aqui vai ser o Space Between. Pronto, ó, colocou. Aí foi no Next, ó. E assim por diante. E assim você vai mexendo nos sapinhos para ele ficar... Para ele ir... Pronto, ó. O Align Items, certo? Tá aqui como exemplo.
Aí, para você botar aqui no finalzinho, como é que você vai botar? Vai ser bem um flex end, que vai lá pro final. Então você bota line, items, 2 pontos, flex end, 2 pontos. Ó. Tá vendo que os sapos vão lá pro final? E assim você vai brincando, certo? E assim você vai aprender todas as propriedades que tem do Flexbox que estão aqui no slide. Deu para ver aí, gente? Deu sim. Camila, voltou. Tinha caído, foi? Foi. Eu tinha falado aqui no seu nome, você não tava. Foi, caiu. Caiu aí, foi. Certo. Mas agora deu pra voltar. Matheus, aí quebra o homem, hoje tanto na hora que tem gente cumprir. Aí já conta com o height width do container, aí que fica um espaço livre dentro. Aqui pegou para mover dentro. Tá, como é que seria esse width, o height e o width do container em atos? Ah, já botar o height e o width setado, né? Então tá, peraí. Em vez do margin, né? Então bota aqui. Height 50% e o width 50 pixels também. Eu posso ver, viu, Atos? Se você tiver interesse... Alguém mais tem interesse em ser monitor da disciplina? Ah, o widget botou automático, né? Então tá. Tu tem interesse, Camila? Ser monitor dessa disciplina? Professor, eu confesso, se tiver dinheiro, porque eu já completei as atividades complementares, já fiz 2 voluntariados. Ah, não, beleza. Dinheiro que é good, nós não have. Infelizmente. Eu posso ver, viu, Atos? Eu vou falar com o coordenador para ver como é que faz, tá certo? Se tiver jeito, aí ele me diz. Aí depois eu comunico a tu. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Sim, vem aqui, né? Salvei aqui. Onde é que tá? Tá aqui. Pronto. Deixa eu ver como é que fica. Aqui assim, ó. Aqui. Uma line content space between. Ficou a mesma coisa, viu? Mas enfim, vocês entenderam aqui com o exemplo do sapinho, né? Como é que faz, né? Esse exemplo do sapinho é melhor do que eu ficar botando essas divs malucas aí. Certo? Então vamos dar uma olhadinha nas outras que faltam. Tá? Aí vocês praticam lá no jogo do sapinho. Certo? Tem a line content que a gente já viu. Aí tem as propriedades aqui para elementos filhos que as propriedades filhos devem ser declaradas dentro do seletor de elementos filho, tá? Ou seja, você tem um flex container e você tem flex item 1, 2, 3, tá? Isso significa que onde existe um elemento pai com propriedades flex, o flex container é possível atribuir propriedades flex específicas também para elementos filhos, o flex item, tá? Por que isso? Porque assim, os filhos vão herdar as propriedades do pai, tá certo? Mas se você quiser propriedades específicas para os filhos, aí você adiciona um novo class para eles poderem ter configurações exclusivas para eles, tá? Para os filhos. Temos o order, tá? Determina a ordem dos elementos aparecerão, por padrão os flex estão dispostos na tela em ordem do código. Mas a propriedade order controla a ordem que aparecerão no container, tá? Então você controla isso aí, você bota a ordem e um número. O valor padrão é 0. Tem o flex grow,
que define a habilidade de um flex item de crescer, caso necessário. O valor dessa propriedade é um valor numérico sem indicação de unidade que serve para cálculo de proporção. Esse valor dita a quantidade de espaço disponível no container que será ocupado pelo item. Se todos os itens tiverem flex grow definido em 1, o espaço remanescente do container será distribuído de forma igual entre todos. Se um dos itens tem o valor 2, vai ocupar o dobro do espaço do container em relação aos outros. Ou pelo menos vai tentar fazer isso. Tá? Então você bota flex grow número. Não tem unidade, tá? Isso no flex item. Tá? Veja que isso aqui são atributos dos filhos. Tá aqui vendo? Flex item. Vejam que são atributos dos filhos. Flex grow, acabei de falar. O flex shrunk define a habilidade de um flex int de encolher. Você tem de esticar, que é com grow, e tem de shrunk, que é encolher. Tá? O flex base define o tamanho padrão para um elemento antes que o espaço remanescente do container seja distribuído. Pode ser um comprimento, por exemplo, 20%, 5 REM e etc. Ou uma palavra-chave. A palavra-chave alt significa observe as propriedades de altura e largura. O que era feito pela palavra-chave main-size, que foi descontinuada. A palavra-chave content significa estabeleça o tamanho com base no conteúdo interno do item. Essa palavra-chave ainda não tem muito suporte, mas então não é fácil ser testada, assim como suas relacionadas, max content, min content e fit content. Tá? Então você tem um flex basis, que é um número, ou alto. Com um valor de 0, o espaço extra ao redor do conteúdo não é considerado. Com um valor de alto, o espaço extra é distribuído com base no valor de flex grow do item. Então, a propriedade flex é um shorthand, tá? Que a gente pode setar mais de um atributo na mesma linha, certo? Eu, particularmente, como disse, eu prefiro botar vários atributos, várias propriedades em separado, tá? Mas fica a gosto do freguês. Tem o align self, tá? Que permite o alinhamento padrão onde estiver definido os align items, seja sobrescrito para itens individuais. Aí você veja a explicação da propriedade align items para entender quais são os possíveis valores. Então a gente tem align self, alt, flex start, flex end, center, baseline e stretch. E finalmente tem para você o joguinho para você praticar o flexbox, tá? Gente, flexbox é minha humilde opinião, tá? O flexbox é, dentre os layout de estilos, um dos mais utilizados, certo? Agora, para você aprender a utilizar ele direitinho, é prática. Muita prática. Então, eu recomendo você brincar mesmo com esse joguinho aqui, fazer todos os 24 níveis do joguinho do sapo, certo? Para você ir treinando essas propriedades aí. Tá certo? Quando você... o site lá, HTML que a gente fez, depois a gente pode colocar alguns brincar com flexbox em cima dele também. Tá certo? Que é inclusive o que a gente vai fazer também, mais pra frente. Tem herança até em CSS. É um tipo de herança, viu, Matheus? Certo? Aprendendo Java, aprendendo CSS, sapo. Enfim.